Olá, seja bem-vindo e boa tarde a você que segue nos acompanhando aqui na HIT. Vamos agora ficar atualizado com notícias do Brasil e do mundo desta segunda-feira, dia 18 de setembro. Vamos começar essa edição falando das temperaturas nesta última semana de inverno. Diversas cidades dos estados do Paraná, Mato Grosso do Sul, São Paulo, Mato Grosso, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Goiás, Distrito Federal, Rondônia, Amazonas, Pará, Tocantins, Bahia, Piauí e Maranhão podem ter recordes de temperatura para a época entre 40 e 45 graus à medida que nos aproximamos da primavera, que começa oficialmente no sábado. Isso porque a atuação de um bloqueio atmosférico vai impedir a chegada de frentes frias nos próximos dias, comuns para o período. Já no Rio Grande do Sul são esperadas mais chuvas. Então, para você que está nas áreas de alerta de calor, a atenção deve ser redobrada com a hidratação e a exposição ao sol, principalmente para os mais vulneráveis ao calor, que são as crianças nos primeiros anos de vida, idosos e portadores de doenças crônicas, como hipertensão, arritmia, respiratórias, renais, diabetes e obesos. A ONU alertou que a Líbia pode enfrentar um surto de doenças após as inundações devastadoras no leste do país. As operações de buscas continuam e uma equipe grega enviada para ajudar os trabalhos sofreu um acidente de trânsito que deixou vários mortos. O Exército continua procurando corpos no Mar da Líbia há mais de uma semana após as inundações que mataram milhares de pessoas e deixaram muitas desaparecidas. Nesta segunda-feira, agências da ONU disseram que estão lutando para prevenir um surto de doenças após as enchentes. A missão de apoio das Nações Unidas na Líbia explicou em um comunicado que equipes de 9 agências da ONU estiveram no local prestando ajuda às pessoas afetadas pela tempestade Daniel e pelas inundações repentinas que atingiram Derna e outras cidades do leste da Líbia. A tempestade vinda do Mediterrâneo atingiu a região no dia 10 de setembro e causou o rompimento de 2 barragens localizadas no leito do rio que atravessa a cidade, desencadeando um fluxo semelhante a um tsunami. O último relatório do governo que controla o leste da Líbia aponta mais de 3.000 mortos e milhares de desaparecidos. Em meio à tragédia, uma equipe de resgate enviada pela Grécia se uniu à contagem dos mortos. 5 pessoas morreram em um acidente de trânsito pouco depois de chegarem ao país. 3 pessoas de uma família líbia também morreram no acidente. A colisão aconteceu quando a equipe grega, composta por 19 pessoas, se dirigia de Benghazi para a cidade de Derna, uma das mais afetadas pelas tempestades. As autoridades gregas lamentaram as perdas e informaram que os corpos vão ser repatriados. E olha só, um grupo de cientistas do Reino Unido e da Bélgica descobriu de que maneira as células cerebrais morrem na doença de Alzheimer, no chamado processo de necroptose. A descoberta publicada na revista Science também mostrou novos mecanismos para o tratamento da doença. Agora, um dos maiores mistérios da ciência finalmente foi explicado. As evidências mostraram que existe todo um processo para a necroptose. A necroptose é o nome dado à morte celular que elimina células não desejadas. Tudo isso começa com uma inflamação cerebral causada pelo acúmulo de 2 proteínas chamadas amiloide e tau entre os neurônios. Em consequência, estas células que transmitem os impulsos do sistema nervoso no cérebro sofrem uma mudança química interna. Após a formação das placas com estas proteínas, os neurônios começam a produzir a molécula MEG3, o que origina a necroptose, ou morte das células cerebrais. Os cientistas também descobriram que as células cerebrais se mantiveram vivas a partir do bloqueio dessa molécula chamada MEG3. A morte das células causa a perda de memória, um dos sintomas mais devastadores do Alzheimer. Para chegar até o resultado, os estudiosos realizaram experimentos a partir de células cerebrais humanas transplantadas para os cérebros de camundongos. Os roedores foram geneticamente modificados para produzir grandes quantidades da proteína amiloide. Nos últimos meses, alguns medicamentos com o objetivo de eliminar proteína do cérebro foram criados para retardar a destruição das células cerebrais. A equipe de cientistas considera a descoberta emocionante, mesmo que ela esteja ainda em estágio inicial.
Os resultados foram considerados como uma nova possibilidade para estudar futuros tratamentos para retardar ou mesmo parar a progressão da doença no futuro. Vamos agora ao Minuto da Economia desta segunda-feira. Vários especialistas não escondem um certo otimismo com os rumos da economia, pelo menos quando o assunto é a média de preço dos alimentos, que é uma das despesas mais importantes na vida de qualquer família. Na última pesquisa do IBGE, as vendas no supermercado subiram pelo segundo mês seguido. A alta em julho foi de 0,3% e quando a comparação é feita com o mesmo mês do ano passado, o resultado foi 10 vezes maior. Muitas pessoas vão dizer que é pouco, e é mesmo, mas não dá para desprezar o item que representa quase metade do indicador geral do comércio. E como os números sempre representam a média dos preços, quem faz refeição em casa deve estar sentindo que na hora de passar no caixa, a conta pelo menos não subiu tanto em relação ao mês passado. E depois de amanhã, o Banco Central vai divulgar a nova taxa básica de juros. Pode ter certeza que esse tipo de pesquisa vai ajudar a Selic a ser reduzida mais uma vez. E olha só, cerca de 600 dançarinas com garrafas na cabeça conseguiram estabelecer um novo recorde ao apresentarem a tradicional dança paraguaia em um parque de Assunção. Olha só. Centenas de dançarinas realizaram a tradicional dança da garrafa no Parque Bicentenário de Assunção. Mas em nada se parece com a dança brasileira, que fez sucesso nos anos 90. Com fortes habilidades de equilíbrio, participantes dançam com uma torre de frascos sobre suas cabeças durante uma performance folclórica. No total, 580 bailarinas conseguiram equilibrar 2.200 embalagens ao mesmo tempo. Assim, o Paraguai entrou para o recorde mundial oficial com a maior dança paraguaia do mundo, executada por mulheres. Quem também quebrou o recorde foi o Japão, ao atingir 10% da população com idade superior a 80 anos. Segundo dados divulgados pelo governo japonês, são mais de 92 mil pessoas, sendo a maioria mulheres. Dos 124 milhões de habitantes, aproximadamente 20 milhões têm mais de 75 anos e 12 milhões e meio têm mais de 80 anos. O novo marco histórico foi divulgado hoje, data em que se comemora o feriado nacional do Dia do Respeito aos Idosos. E para a gente encerrar, eu vou contar para você que a biologia conseguiu explicar o comportamento do motivo do sofrimento de quem tem alergia à picada de pernilongas. Sim, pernilongas, porque são as fêmeas que picam porque precisam do sangue para poder produzir seus ovos. Ou seja, sim, são elas que ficam lá no nosso ouvido quando estamos tentando dormir. De acordo com a Universidade Norte-Americana Johns Hopkins, as pernilongas são atraídas por todas as pessoas. Mas se você as percebe com maior frequência do que as pessoas ao seu redor, é possível que você seja um dos inerentemente mais tentadores para elas. E as questões biológicas e comportamentais podem ajudar a entender o motivo da preferência por algumas pessoas. Apesar de ser um problema desafiador para cientistas, já que não existe uma razão única e definitiva que determine por que algumas pessoas são mais picadas do que outras, os especialistas identificaram duas categorias principais que nos tornam mais atraentes. O principal é o cheiro. Dezenas de moléculas diversas distribuídas por todo o seu corpo se unem para criar seu odor único. E é provável que seja essa mistura distinta de compostos químicos que atrai as pernilongas. Além disso, também é possível que algumas pessoas emitam mais do odor que elas apreciam, como do antebraço, por exemplo. Elas também são atraídas pelo sebo, uma substância cerosa e oleosa da pele que a protege do ressecamento e contém moléculas que contribuem para o seu odor. O tipo sanguíneo também pode ser importante, principalmente o tipo O, mas sem uma explicação prévia. Já o padrão individual de como você respira também desempenha um papel, pois elas procuram dióxido de carbono e quanto mais exalamos, mais da substância enviamos para o ar, atraindo insetos para nós. Depois, há os fatores que dependem mais de como você age ao longo do dia. Se você fizer um treino vigoroso ao ar livre, por exemplo,
poderá respirar mais forte e exalar mais dióxido de carbono, o que poderia atrair mais as pernilongas. Se você fizer um treino vigoroso ao ar livre, por exemplo, poderá respirar mais forte e exalar mais dióxido de carbono. Outra razão pode ser explicada pela ingestão de cervejas na praia ou margaritas no happy hour. Para afastar e evitar o sofrimento das picadas, existem algumas estratégias. Evitar usar fragrâncias se for passar algum tempo ao ar livre e houver insetos rondando. Cores de roupas como preto, azul escuro, laranjas e vermelhos brilhantes podem funcionar como um imã. Já os repelentes podem ajudar a mantê-las distante, em parte mascarando efetivamente o cheiro da pele. Outra dica é pegar um ventilador e apontar para baixo da mesa. As pernilongas se debatem ao vento. Agora sim, eu fico por aqui. Mais notícias você acompanha às 6h30 com a Maria Alice Dias e a Júlia Dariva. Eu volto ao vivo às 10 da noite ao lado de Alexandre Giaqueto e espero por você. Desde já uma excelente semana e obrigada pela companhia. Até amanhã. Tchau.